Certo, vamos mergulhar direto nessa análise do boletim do Diese. É fascinante ver como uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, geopolítica pura, manda uma verdadeira onda de choque direto para o nosso bolso, aqui na economia local. É o famoso efeito borboleta, né? Só que, em vez de mudar o clima, muda o valor daquela comprinha básica do dia a dia. Para começar a entender isso, pense na seguinte situação que parece meio absurda. Como é que um conflito lá no Oriente Médio consegue, em questão de meses, fazer o preço do tomate disparar aqui no Brasil? A resposta está escondida nas engrenagens da economia global. E sério, entender essa conexão muda completamente o jeito que a gente assiste ao noticiário. Tudo começa com um número bem específico, 20%. Essa é a estimativa de todo o petróleo e gás natural liquefeito do mundo que passa todo santo dia pelo Estreito de Hormuz. É um gargalo logístico absolutamente crítico para o planeta inteiro. Quando dá qualquer problema nessa passagem, o mundo globalizado literalmente prende a respiração. E isso nos leva à primeira parte do nosso material, o choque global. O que o boletim descreve é que as coisas escalam de um jeito muito assustador no final de fevereiro de 2026. A gente tem o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei e aí vem as retaliações. Tudo isso culmina na pior jogada possível para a economia mundial, o bloqueio justamente do Estreito de Hormuz. O impacto é imediato. Acontece uma alta gigantesca na volatilidade das commodities e da energia. Ou seja, a crise deixa de ser só daquela região e vira um problema global de abastecimento. E o que um bloqueio desses significa na prática? Não é só isolar um país. É basicamente estrangular a principal artéria de energia do mundo, principalmente para os enormes mercados da Ásia. Quando o petróleo não flui, o custo de absolutamente tudo que precisa de transporte ou de energia fóssil começa a subir num ritmo frenético. O que puxa a nossa segunda sessão, a vulnerabilidade energética. Trazendo isso aqui para o Brasil, a análise mostra um paradoxo imenso. O país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, certo? Só que, ao mesmo tempo, precisa importar cerca de 25% de todo o diesel que consome internamente. E aí mora a nossa grande vulnerabilidade. Do que adianta extrair um mar de petróleo cru se não tem capacidade de refino interno suficiente para atender à própria demanda? A consequência fica totalmente exposto à mercê dos choques lá de fora. E bom, essa falta de refinarias não aconteceu da noite para o dia. Os dados mostram uma sequência estrutural de desinvestimentos ao longo dos anos. Tivemos interrupções de grandes projetos de expansão por conta dos impactos da Lava Jato, queda nos investimentos em gestões anteriores e até a venda de ativos-chave, como as refinarias Landulfo Alves, Isaac Sabá e Clara Camarão. Sem falar na abertura do mercado de distribuição para operadores privados. Juntando tudo isso, o país perdeu muito daquele escudo que protegia a gente dessas variações brutais do mercado internacional. Olha só a diferença que isso faz na prática. Nas primeiras semanas do conflito de 2026, as refinarias controladas pelo Estado tiveram um aumento de 11,4% nos combustíveis. Agora, as privatizadas, como as da Acelen, deram um salto impressionante de 73,7%. É uma diferença absurda que ilustra perfeitamente como quem controla o refino dita a proteção ou a falta dela nos preços aqui dentro. O que nos leva ao ponto 3 da análise, a inflação na mesa. Como é que esse nó na energia e o combustível caríssimo vão parar no nosso prato? Bom, a nossa agricultura é uma potência mundial, mas tem um calcanhar de Aquiles enorme. 90% dos fertilizantes que a gente usa vem de fora. O Irã, bem no meio dessa crise de 2026, é um dos grandes produtores de ureia, que é vital para as lavouras. Então, um conflito lá não só deixa o frete do nosso trator mais caro por causa do diesel, mas encarece na fonte o custo de plantar e colher qualquer coisa. E a conta chega rápido, viu? O levantamento do Diese mostra uma disparada no custo de vida logo no primeiro trimestre de 2026. Em capitais como Manaus, Salvador e Recife, a pancada na cesta básica foi brutal. É a tempestade perfeita, combustível nas alturas, instabilidade no clima e insumos agrícolas muito mais caros. E os números mostram o lado mais cruel do efeito borboleta. A gente está falando de um tomate ficando 50% mais caro em questão de meses. 50%. O feijão carioca, que não pode faltar na mesa, subindo mais de 21%. E a batata passando dos 10% de alta. É, literalmente, a geopolítica corroendo o poder de compra no corredor do supermercado. Entrando na seção 4, o preço do dinheiro.
Com os preços perdendo o controle assim, as autoridades econômicas precisam fazer alguma coisa. O manual clássico dos bancos centrais no mundo todo diz que, para combater a inflação, a gente sobe ou mantém os juros lá em cima. A ideia é deixar o dinheiro mais caro, para forçar uma freada no consumo e, teoricamente, baixar os preços. O grande problema dessa tese é que ela esfria a economia toda e trava o crescimento do país. No cenário de abril de 2026 analisado aqui, a gente bate num número de cair o queixo. 14,50% ao ano. Essa é a taxa Selic mantida pelo Banco Central, o que coloca o país no topo do ranking dos juros mais altos do mundo, sob o argumento de segurar as incertezas globais e a inflação gerada pela guerra. Mas espera aí, vamos pensar nessa contradição gigantesca. O Banco Central joga os juros nas alturas para esfriar o consumo interno, certo? Só que o consumo já está super fragilizado. A inflação que está castigando não vem de gente comprando demais. Ela vem lá de fora, impulsionada por uma guerra e por quebras nas cadeias de petróleo e fertilizantes. Então, manter o crédito absurdamente caro resolve alguma coisa quando a raiz do problema é um choque externo de oferta? Isso abre a nossa quinta parte, a armadilha do endividamento. Essa estratégia monetária nos leva para o lado mais sombrio da história. Pegando os dados de março de 2026, 80,4% das famílias brasileiras estão endividadas. 80% é o maior patamar já registrado para esse mês na série histórica. Isso é o sintoma purinho de uma população tentando sobreviver a preços de supermercado absurdos enquanto é esmagada pelo custo de conseguir crédito. E se 80% já assusta, segura esse dado aqui. 435,9% ao ano. Essa é a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito, que, por sinal, é onde 85% dessas famílias inadimplentes estão presas. Se a gente cruzar isso com o salário médio, vira uma armadilha quase impossível de escapar. Entrar nessa bola de neve é a coisa mais fácil do mundo, sair dela pagando 400% de juros é um verdadeiro pesadelo. E para fechar, vamos à última seção, Caminhos para a Soberania. Porque o boletim não faz só o diagnóstico. Ele também aponta caminhos para a gente tentar blindar a economia. São 3 intervenções principais. Primeiro, aproveitar o petróleo caro. Se o barril sobe, a arrecadação com royalties e dividendos também sobe. A ideia é pegar esse dinheiro e investir pesado aqui dentro, para recuperar nossa capacidade de refino. Segundo passo, cortar o custo do crédito para tirar o pé do freio e fazer a economia real voltar a crescer. E terceiro, ampliar para ontem os programas de renegociação de dívidas, tipo o Desenrola 2, para jogar uma boia de salvação para esse mar de famílias super endividadas. O que nos deixa com uma pergunta final muito provocativa e importante. Quando enfrentamos esses choques geopolíticos mundiais, será que jogar a taxa de juros lá no teto realmente ataca a raiz do problema? Ou, na prática, só serve para punir ainda mais quem já está sofrendo com o preço do tomate na feira? Entender essas engrenagens é absolutamente crucial, porque, no fim das contas, a mesma decisão diplomática que acontece do outro lado do mundo é a que vai definir o saldo na nossa conta bancária no fim do mês. Fica aí a reflexão. Até a próxima análise.